O livro Deus, um Delírio, The God Delusion, do biólogo e divulgador científico Richard Dawkins, apresenta uma crítica contundente à ideia de Deus e à religião, especialmente no contexto das tradições abraâmicas. O autor é conhecido por sua defesa do ateísmo e do pensamento científico, e este livro se tornou uma das obras mais influentes do chamado Novo Ateísmo. Abaixo destaco as ideias principais e a tese central da obra. Tese principal. Dawkins argumenta que a crença em Deus é um produto cultural sem fundamento racional, que a religião organizada é prejudicial à sociedade e que é possível viver uma vida plena e ética sem recorrer à fé religiosa. Ele defende que o ateísmo deve ser visto como uma posição intelectualmente válida e preferível. Ideias principais. A inexistência de Deus. Dawkins rejeita as evidências apresentadas por teístas para a existência de Deus. Ele aborda argumentos clássicos da filosofia e da teologia, como o argumento ontológico, o argumento cosmológico e o argumento do design inteligente, mostrando que considera falhas lógicas em cada um deles. Em particular, ele refuta a ideia de um designer inteligente, destacando como a evolução por seleção natural oferece uma explicação mais robusta e fundamentada para a complexidade da vida. De onde vem a religião? Ele propõe que a religião é um subproduto de características evolutivas humanas, como a tendência de buscar padrões e seguir autoridades. Segundo Dawkins, essas características podem ter sido vantajosas para a sobrevivência, mas também deram origem a sistemas de crenças irracionais. Religião como fonte de malefícios. Dawkins argumenta que a religião tem sido uma fonte de violência, intolerância e opressão ao longo da história. Ele critica dogmas religiosos que promovem discriminação, como contra mulheres e LGBTQIA+, condena o fanatismo e aponta como a religião pode justificar guerras, terrorismo e extremismos. Moralidade sem Deus. O autor defende que a moralidade não depende de uma religião ou de um ser divino. Ele explora como a empatia, a cooperação e os valores éticos podem emergir naturalmente das interações humanas e do entendimento racional. Crianças e doutrinação religiosa. Dawkins critica a imposição de crenças religiosas às crianças, argumentando que isso é uma forma de doutrinação e uma violação de sua liberdade de pensamento. Ele se opõe ao uso de termos como criança cristã ou criança muçulmana, afirmando que crianças não têm maturidade suficiente para escolher crenças religiosas. O ateísmo como libertação. Dawkins apresenta o ateísmo como uma alternativa libertadora e positiva à religião, sugerindo que abandonar a fé permite que as pessoas valorizem mais a vida, a ciência e as conquistas humanas. Estilo e tom. O livro combina argumentos científicos, filosóficos e com um tom polêmico e, por vezes, sarcástico. Dawkins escreve com paixão, mas seu tom crítico pode ser visto como provocador, o que gerou debates intensos entre defensores e críticos da religião. Deus um delírio. É, ao mesmo tempo, uma defesa apaixonada do pensamento crítico e científico e uma crítica incisiva às instituições religiosas. A obra provocou discussões amplas e tornou-se um marco nos debates contemporâneos sobre religião, ciência e filosofia. Richard Dawkins, em Deus, um Delírio, dedica boa parte da obra a defender a tese da inexistência de Deus, utilizando argumentos científicos, filosóficos e lógicos para demonstrar o que considera a improbabilidade extrema da existência de uma entidade divina, especialmente nos moldes das religiões monoteístas. Seu raciocínio se baseia em refutar as principais justificativas apresentadas ao longo da história para a existência de Deus e propor uma explicação alternativa, enraizada na ciência, para os fenômenos frequentemente atribuídos à divindade. Principais argumentos de Dawkins para a inexistência de Deus. A refutação dos argumentos clássicos para a existência de Deus. Dawkins revisa e contesta os principais argumentos teológicos e filosóficos usados para justificar a existência de Deus. Como argumento ontológico. Este argumento, originalmente formulado por Anselmo de Cantuária, sugere que Deus, sendo o maior ser concebível, deve necessariamente existir, já que a existência seria uma perfeição. Dawkins considera este argumento uma construção lógica vazia, baseada em jogos de linguagem e sem relação com a realidade concreta. Argumento cosmológico. Frequentemente associado a Tomás de Aquino, o argumento cosmológico afirma que deve haver uma causa primeira ou primeiro motor para o universo, que seria Deus.
Dawkins rejeita a necessidade de uma causa primeira e argumenta que invocar Deus como explicação apenas transfere o problema, pois é necessário perguntar: quem criou Deus? Ele propõe que a ciência, particularmente a física, oferece explicações mais elegantes e progressivas sobre a origem do universo, como o modelo do Big Bang e hipóteses baseadas na física quântica. Argumento do design inteligente. Este argumento sustenta que a complexidade e a ordem do universo e da vida indicam a existência de um designer inteligente. Dawkins desmonta essa ideia ao mostrar como a evolução por seleção natural explica a aparente complexidade da vida sem a necessidade de um criador. Ele argumenta que a ideia de um designer inteligente apenas levanta questões ainda maiores. Se Deus é tão complexo a ponto de criar o universo, quem ou o que projetou Deus? A complexidade de Deus seria ainda mais improvável do que a do universo. A hipótese de Deus é improvável. Dawkins dedica um capítulo à hipótese de Deus e apresenta o argumento da improbabilidade estatística. Ele afirma que quanto mais complexo é um sistema, mais improvável é sua existência sem uma explicação científica plausível. Deus, sendo descrito como um ser infinitamente complexo e poderoso, seria extraordinariamente improvável. Ele enfatiza que, embora a ciência ainda não tenha respostas definitivas para todas as questões sobre a origem do universo, as lacunas no conhecimento não justificam a inserção de Deus como explicação. A evolução como alternativa ao design inteligente. A seleção natural é um dos pilares da argumentação de Dawkins. Ele explica que a complexidade das formas de vida não exige um criador, porque a evolução é um processo cumulativo, guiado por variações genéticas e seleção ao longo do tempo. Ele contrasta isso com a ideia de um Deus onipotente, que seria um salto ilógico para explicar a complexidade da vida. 4. Quem criou o Criador? Dawkins usa este argumento como um ataque direto às explicações baseadas na ideia de Deus. Se tudo no universo precisa de uma causa, Deus também precisaria de uma. A suposição de que Deus não precisa de uma causa é, segundo Dawkins, arbitrária e inconsistente com o próprio raciocínio dos teístas. 5. A hipótese científica. Deus como explicação desnecessária. Dawkins aborda a ciência como uma ferramenta poderosa para explicar fenômenos naturais sem a necessidade de recorrer à ideia de Deus. Ele critica o argumento de que Deus seria uma hipótese científica válida e ressalta que hipóteses científicas devem ser testáveis, falsificáveis e baseadas em evidências. Como a hipótese de Deus não atende a esses critérios, ele a considera inválida. 6.6. Deus das lacunas. Dawkins critica a ideia de que Deus seria uma explicação para que a ciência ainda não compreende. Ele chama isso de Deus das lacunas, um conceito que historicamente foi usado para explicar fenômenos como trovões, doenças ou o movimento dos planetas. À medida que a ciência avança, as lacunas no conhecimento humano diminuem, tornando Deus uma figura cada vez mais desnecessária. 7. O peso das evidências contra a religião organizada. Embora o foco principal seja a existência de Deus, Dawkins usa evidências históricas, sociais e psicológicas para argumentar que a crença em Deus é, em grande parte, um produto cultural e não uma verdade universal. Ele examina como as religiões evoluíram ao longo do tempo e como diferentes culturas criaram deuses e mitos adaptados às suas circunstâncias. Conclusão. A improbabilidade da hipótese de Deus. Dawkins conclui que a ideia de Deus, como descrita pelas principais religiões, não só é improvável, mas também desnecessária para explicar o mundo. Ele argumenta que a ciência é capaz de abordar perguntas fundamentais sobre o universo e a existência humana sem invocar o sobrenatural. A aposta de Dawkins não é apenas que Deus provavelmente não existe, mas que o abandono da crença em Deus pode levar a uma visão de mundo mais racional, ética e baseada em evidências. Richard Dawkins, em Deus um Delírio, explora a ideia de que a religião não é um fenômeno sobrenatural ou divinamente inspirado, mas sim um produto natural do desenvolvimento humano, moldado por fatores evolutivos, psicológicos, culturais e históricos. Ele busca explicar por que a crença em deuses e a prática de religiões se tornaram tão comuns e persistentes nas sociedades humanas, mesmo sem evidências concretas de suas afirmações centrais. A tese central sobre a religião como produto humano. Dawkins argumenta que a religião pode ser compreendida como um subproduto de adaptações evolutivas
que foram vantajosas para a sobrevivência humana. Ele não vê a religião como uma característica diretamente adaptativa, ou seja, algo que surgiu para favorecer diretamente a sobrevivência, mas como um subproduto de características que eram úteis em outros contextos. Além disso, ele explora o papel da cultura na transmissão e perpetuação de ideias religiosas, que se comportam como memes, um conceito que ele introduziu em seu livro anterior, O Gene Egoísta. Componentes principais da tese de Dawkins. 1. A religião como subproduto de adaptações evolutivas. Dawkins sugere que certas capacidades e comportamentos humanos desenvolvidos por sua utilidade em contextos evolutivos deram origem às crenças religiosas. Essas capacidades incluem tendência à obediência e respeito por autoridades. Crianças que seguiam os conselhos de adultos tinham maior probabilidade de sobreviver, já que a obediência podia protegê-las de perigos, como predadores ou plantas venenosas. No entanto, essa mesma predisposição pode levar à aceitação de crenças infundadas ou dogmáticas, especialmente quando transmitidas por figuras de autoridade religiosa. Busca por padrões e explicações. O cérebro humano evoluiu para identificar padrões no ambiente, como prever o movimento de predadores ou localizar recursos. Essa habilidade, embora vantajosa, pode levar a falsas associações ou atribuições de intencionalidade a fenômenos naturais, como tempestades ou eclipses. Essa tendência de ver agentes por trás de eventos naturais pode ter dado origem à ideia de deuses ou espíritos. Teoria da mente. A capacidade humana de imaginar o que outras pessoas estão pensando ou sentindo foi crucial para a vida social, mas também abriu caminho para imaginar seres invisíveis, como deuses, espíritos ou ancestrais. 2. Religião como meme cultural. Dawkins utiliza o conceito de meme, uma unidade de transmissão cultural, semelhante a um gene, para explicar como as ideias religiosas se espalham e persistem. Ele argumenta que as religiões são sistemas meméticos, que se propagam por meio da cultura, aproveitando-se da psicologia humana. Alguns aspectos dos memes religiosos que favorecem sua sobrevivência incluem promessas de recompensa e ameaças de punição. A ideia de uma vida após a morte, com recompensas no paraíso ou punições no inferno, é poderosa para garantir a adesão às normas religiosas. Essas promessas e ameaças tornam a religião atraente ou difícil de abandonar. Doutrinação precoce. Dawkins critica o fato de as religiões serem frequentemente ensinadas a crianças desde muito cedo, quando elas ainda não possuem senso crítico para questionar. Essa prática ajuda a perpetuar crenças religiosas de geração em geração. Tabus contra questionamento. Muitas religiões estabelecem normas que desencorajam ou proíbem a crítica às suas crenças, o que contribui para a sua estabilidade cultural. R3. A religião como uma solução para a ansiedade e o desconhecido. Dawkins reconhece que as religiões fornecem conforto emocional ao oferecer explicações para fenômenos assustadores ou misteriosos, como a morte, o sofrimento ou os desastres naturais. Ele, contudo, critica esse papel consolador, afirmando que ele não valida a veracidade das crenças religiosas. Para Dawkins, as pessoas preferem explicações reconfortantes, mesmo que não sejam verdadeiras. 4. A religião como ferramenta de coesão social. Dawkins reconhece que a religião pode ter desempenhado um papel importante na coesão de grupos humanos em tempos pré-históricos, criando um senso de identidade comum e estabelecendo normas de comportamento que promoviam a cooperação e a estabilidade social. No entanto, ele argumenta que as funções de coesão social da religião podem ser substituídas por sistemas seculares e irracionais. A persistência da religião como um vírus mental. Dawkins usa a metáfora do vírus mental para descrever a religião, sugerindo que ela se espalha de forma semelhante a um vírus biológico, infectando as mentes humanas. Ele vê a religião como algo que se aproveita de vulnerabilidades cognitivas e emocionais para se replicar, muitas vezes em detrimento do pensamento crítico e da racionalidade. 6. A evolução cultural da religião. Dawkins também observa que as religiões mudam e evoluem ao longo do tempo, adaptando-se a novos contextos sociais e históricos. Ele aponta como as religiões se tornaram mais complexas, desenvolvendo doutrinas, rituais e hierarquias que aumentam sua resiliência cultural. Esse processo de evolução cultural explica a diversidade de crenças religiosas e como elas se ajustam às necessidades das sociedades em que estão inseridas. Conclusão.
Para Dawkins, a religião é um produto da história natural e cultural da humanidade, sem base em verdades absolutas ou sobrenaturais. Embora reconheça que a religião pode ter desempenhado papéis funcionais em certas circunstâncias, ele acredita que os custos da fé religiosa, incluindo o fanatismo, a intolerância e a oposição à ciência, superam amplamente seus benefícios. Ele defende que, com o avanço da ciência e do pensamento racional, a humanidade deve superar a religião como explicação do mundo e buscar alternativas seculares para satisfazer as necessidades emocionais e sociais. Richard Dawkins, em Deus, um Delírio, dedica uma parte significativa de sua obra a criticar a religião como uma força que dissemina malefícios ao longo da história e no mundo contemporâneo. Ele argumenta que, longe de ser uma fonte de virtude ou moralidade, as religiões frequentemente promovem violência, intolerância, opressão e dogmatismo, causando sofrimento tanto individual quanto coletivo. Dawkins apresenta uma crítica sistemática aos impactos sociais, políticos e psicológicos da religião e oferece um diagnóstico sobre por que essas práticas se perpetuam. A tese de Dawkins sobre os malefícios da religião. Dawkins sustenta que a religião tem sido usada como um instrumento para justificar ações destrutivas, dividir a humanidade e inibir o progresso. Sua crítica inclui tanto os aspectos institucionais das religiões quanto os comportamentos individuais que elas incentivam. Ele examina o papel das crenças religiosas em conflitos, discriminação e doutrinação, argumentando que a religião, ao ser baseada em dogmas, é intrinsecamente propensa a causar divisões e abusos. Elementos da crítica de Dawkins. 1. Religião como fonte de violência e conflitos. Dawkins afirma que muitos dos conflitos mais destrutivos da história foram alimentados por divisões religiosas. Ele aponta que a religião frequentemente divide a humanidade em nós e eles. As religiões criam identidades exclusivas que segregam pessoas com base em suas crenças, promovendo hostilidade e desconfiança em relação a quem não pertence ao mesmo grupo religioso. Justifica guerras e terrorismo. Dawkins discute como crenças religiosas têm sido usadas para legitimar guerras, massacres e atos de terrorismo, desde as cruzadas e a Inquisição até atentados terroristas modernos. Ele destaca que, em muitos casos, os perpetradores acreditam que estão cumprindo a vontade divina. Dá poder a líderes fanáticos. Ele critica como a religião pode ser manipulada por líderes carismáticos ou extremistas, que utilizam textos sagrados ou interpretações religiosas para justificar a violência e consolidar seu poder. 2. Discriminação e opressão. Dawkins argumenta que a religião tem sido responsável por perpetuar sistemas de discriminação e opressão, incluindo opressão de mulheres. Muitas religiões têm doutrinas que subordinam as mulheres aos homens, restringem sua liberdade e justificam abusos, como casamentos forçados, mutilações genitais femininas e exclusão de papéis de liderança. Discriminação contra LGBTQIA+. Ele critica a postura de muitas religiões que condenam pessoas LGBTQIA+, promovendo preconceito, violência e marginalização. Justificativa para a escravidão e colonialismo. Dawkins aponta como a religião foi usada historicamente para justificar a escravidão, o racismo e a exploração colonial, muitas vezes com referências explícitas em textos sagrados. 3. Dogmatismo e inibição do pensamento crítico. Dawkins considera o dogmatismo um dos maiores perigos da religião. Ele destaca que a religião desencoraja a dúvida e o questionamento. Crenças religiosas são frequentemente aceitas como verdades absolutas, protegidas de críticas ou revisão. Isso impede o avanço do pensamento crítico e a busca por soluções racionais para os problemas. Substitui evidências por fé. Dawkins critica a ênfase da religião na fé cega, que ele considera uma forma de aceitar proposições sem questionamento ou evidências. Isso contrasta com a abordagem científica, que busca entender o mundo com base em observação e prova. 4. Doutrinação infantil. Um dos pontos mais polêmicos de Dawkins é sua crítica à doutrinação religiosa de crianças. Ele considera que a religião é imposta antes que a criança possa pensar criticamente. Dawkins argumenta que rotular crianças como cristãs, muçulmanas ou de qualquer outra religião é uma forma de abuso intelectual. Ele acredita que as crianças deveriam ser incentivadas a explorar diferentes ideias antes de adotarem qualquer sistema de crenças.
Ameaças psicológicas. Ele critica a utilização de conceitos como inferno ou pecado para assustar crianças e garantir sua obediência. Para Dawkins, isso pode causar traumas e um medo desnecessário de punições divinas. 5. Obstrução ao progresso científico e social. Dawkins sustenta que a religião frequentemente se opõe ao progresso, destacando resistência à ciência. Ele critica a rejeição de descobertas científicas, como a teoria da evolução, por muitas tradições religiosas, especialmente em países onde o criacionismo ainda é amplamente ensinado. Oposição a avanços sociais e direitos humanos. Dawkins aponta que muitas religiões se opuseram ao avanço de direitos fundamentais, como o direito das mulheres ao voto, à educação sexual, ao controle de natalidade e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. 6. A ilusão de que a religião é necessária para a moralidade. Dawkins rejeita a ideia de que a moralidade depende da religião. Ele argumenta que as normas éticas e a empatia humana podem existir independentemente da fé religiosa. Além disso, ele critica ações religiosas que, em nome de princípios morais dogmáticos, causam sofrimento, como a oposição ao uso de preservativos em áreas afetadas pela AIDS. Diagnóstico de Dawkins. Por que a religião dissemina malefícios? Dawkins propõe que os problemas causados pela religião não decorrem apenas de maus indivíduos, mas das próprias características intrínsecas às religiões. Ele identifica como fatores principais: dogmatismo. A crença em verdades absolutas inquestionáveis leva à intolerância e dificulta o diálogo. Tribalismo. A religião cria divisões e conflitos entre grupos, exacerbando as rivalidades. Recompensa divina e submissão. A crença em um julgamento final ou em recompensas divinas encoraja a submissão cega às autoridades religiosas, muitas vezes à custa da racionalidade ou da compaixão. Resistência à mudança. A natureza conservadora da maioria das religiões dificulta a adaptação às transformações culturais e científicas. Conclusão: para Dawkins, a religião ao longo da história foi mais prejudicial do que benéfica, pois fomenta divisões, impede o progresso e perpetua a ignorância. Ele defende que a humanidade deve transcender a necessidade de religião e adotar o pensamento crítico, baseado em evidências, como uma alternativa mais saudável e ética para guiar nossas vidas e nossas sociedades. A obra Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, gerou ampla repercussão no meio acadêmico e cultural, sendo recebida de forma polarizada. Enquanto alguns acadêmicos e pensadores elogiaram sua clareza argumentativa e a defesa do pensamento científico, outros criticaram o tom combativo, a superficialidade em relação a questões teológicas e filosóficas mais complexas e o que consideraram uma visão reducionista da religião. Abaixo, detalhe os principais pontos de recepção entre os pares e críticos da obra. Recepção positiva. Anurkin, a defesa do pensamento crítico e científico. Muitos acadêmicos, especialmente no campo das ciências naturais e da divulgação científica, aplaudiram Dawkins por popularizar o pensamento crítico e por desafiar crenças religiosas sob a ótica da razão. Sua habilidade de comunicar conceitos científicos ao público geral foi elogiada, e sua obra foi vista como uma contribuição importante para o debate público sobre ciência, religião e a separação entre fé e governo. Elogios de cientistas seculares. Diversos biólogos, físicos e divulgadores científicos, como Steven Pinker, elogiaram o livro por promover uma visão científica do mundo e por combater o dogmatismo que frequentemente impede o avanço do conhecimento. Impacto cultural. Mesmo fora do meio acadêmico, a obra teve impacto como uma peça influente do movimento chamado Novo Ateísmo, que busca desafiar publicamente as ideias religiosas e promover o secularismo. Contribuição ao debate sobre religião. Alguns acadêmicos reconheceram o mérito de Dawkins em colocar a religião sob escrutínio público e em abrir espaço para discussões mais amplas sobre o impacto das crenças religiosas na sociedade. O livro foi visto como uma tentativa válida de desafiar tabus e estimular a reflexão sobre o papel da fé no mundo moderno. Recepção negativa. 1. Críticas de teólogos e filósofos. A crítica mais recorrente ao livro veio de teólogos e filósofos que consideraram que Dawkins falhou em engajar-se de forma rigorosa com os argumentos sofisticados da teologia e da filosofia da religião. Entre as principais objeções estão simplificação de argumentos teológicos.
Dawkins é acusado de ignorar as formas mais robustas de argumentação filosófica sobre a existência de Deus, como as de Tomás de Aquino, Alvin Plantinga e outros. Ele teria se concentrado em versões simplistas ou populares da crença religiosa, como as apresentadas por fundamentalistas, em vez de lidar com a teologia acadêmica. Pouco domínio da filosofia. Alguns críticos, como o filósofo Alvin Plantinga, apontaram que Dawkins demonstra pouco entendimento de argumentos metafísicos e epistemológicos complexos, como o argumento cosmológico ou o argumento ontológico, que são frequentemente discutidos no âmbito da filosofia da religião. Críticas ao tom e abordagem. Tom combativo e arrogante. Muitos críticos, mesmo entre ateus e seculares, consideraram o tom de Dawkins agressivo, condescendente e pouco produtivo para o diálogo. Ele foi acusado de alienar leitores religiosos ao apresentar a religião de forma exclusivamente negativa e de não reconhecer os aspectos positivos que ela pode ter em termos de identidade cultural, conforto emocional e coesão social. Generalizações. O livro foi criticado por tratar a religião como um bloco monolítico, sem considerar as nuances entre diferentes tradições e a diversidade de práticas e crenças. Essa abordagem foi vista como redutiva, especialmente por acadêmicos das ciências humanas. 3. Reação de cientistas religiosos. Alguns cientistas religiosos, como o físico John Polkinghorne e o geneticista Francis Collins, que liderou o projeto Genoma Humano, discordaram da visão de Dawkins sobre o conflito inerente entre ciência e religião. Collins, em particular, argumentou que a ciência e a fé não são incompatíveis e criticou Dawkins por apresentar uma dicotomia simplista entre as duas. Stanisher. Diagnósticos de críticos neutros ou céticos. Impacto no público geral, mas limitado no meio acadêmico. Muitos críticos destacaram que, embora o livro tenha sido bem-sucedido como uma obra de divulgação e tenha gerado debates públicos, ele não ofereceu grandes contribuições originais ou profundas ao estudo da religião ou da filosofia. Acadêmicos de áreas como a sociologia e a antropologia religiosa, por exemplo, acharam o livro superficial na análise do papel cultural e histórico das religiões. Caráter militante. Outros argumentaram que a obra é mais um manifesto militante do que uma investigação equilibrada sobre o fenômeno religioso, o que limita seu valor acadêmico. Conclusão. Deus um Delírio foi um marco na popularização do debate entre ateísmo e religião, mas sua recepção no meio acadêmico variou amplamente. Foi elogiado por cientistas e secularistas por sua clareza e coragem em questionar crenças religiosas, mas também foi criticado por teólogos, filósofos e alguns cientistas religiosos por seu tom combativo, abordagem generalista e falta de engajamento com argumentos teológicos mais sofisticados. Apesar disso, o livro teve um impacto cultural inegável, popularizando o novo ateísmo e inspirando debates sobre a relação entre ciência, fé e sociedade. O novo ateísmo é um movimento que ganhou destaque no início do século XXI, caracterizado por uma postura mais assertiva e crítica em relação à religião. Os principais proponentes desse movimento, frequentemente chamados de Quatro Cavaleiros, são Richard Dawkins, biólogo evolutivo britânico, autor de Deus, um Delírio; Christopher Hitchens, jornalista e escritor anglo-americano conhecido por Deus Não é Grande; neurocientista e filósofo americano, autor de A Morte da Fé; Daniel Dennett, filósofo americano conhecido por Quebrando o Encanto. Além desses, outros nomes notáveis associados ao movimento incluem Lawrence M. Krauss, Jerry Coyne e Greta Christina, French Urch, análises e críticas acadêmicas. As obras dos proponentes do novo ateísmo suscitaram diversas análises e críticas no meio acadêmico. Engajamento com argumentos teístas. Críticos apontam que, com exceção de Richard Dawkins, muitos novos ateus não se aprofundam nos argumentos clássicos a favor da existência de Deus. Dawkins, em Deus, um Delírio, aborda e tenta refutar vários desses argumentos, mas suas respostas foram consideradas insuficientes por alguns filósofos teístas. Seat, Turn, Search, tom e abordagem. O novo ateísmo é frequentemente descrito como mais militante e agressivo em comparação com formas anteriores de ateísmo. Essa postura é vista por alguns como contraproducente, pois pode alienar indivíduos religiosos e dificultar o diálogo construtivo. Seat, Turn, Search, Hinds.
Simplificação de questões religiosas. Alguns estudiosos criticam os novos ateus por apresentarem uma visão simplista da religião, focando principalmente em seus aspectos negativos e ignorando suas contribuições culturais, sociais e individuais. Essa abordagem pode levar a generalizações que não refletem a complexidade do fenômeno religioso. Cite Turn-Search, Desconexão com a filosofia contemporânea. Há críticas de que os novos ateus estão alheios às discussões filosóficas contemporâneas, especialmente no que diz respeito à filosofia da religião. Essa desconexão pode resultar em argumentos que não engajam adequadamente com as defesas teístas mais robustas. Cite Turner, Zurch, Drey. Em resumo, enquanto o novo ateísmo trouxe à tona debates importantes sobre a relação entre religião e sociedade, suas abordagens e argumentos têm sido objeto de críticas significativas no meio acadêmico, especialmente no que tange à profundidade filosófica e ao tom adotado nas discussões.